E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos falar então das falcianes hoje. Olha só o que meu canal tá virando. Assim, porque existem dois tipos de falciane e eu gostaria muito que vocês... Aquela pessoa falsa, aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que você quer revelar se ela presta ou não, aquela pessoa que você quer testar para saber se ela presta ou não. Existem dois tipos e seria muito importante que vocês conseguissem separar essas pessoas. Se esse tipo de conversa não tiver valor nenhum para você, fecha o vídeo. E outra coisa, eu vou deixar vocês escolherem entre eu fazer vídeo com essa batucada de obra aqui do lado da minha casa, apesar dela, ou então não fazer vídeo nenhum. Se você prefere que eu não faça vídeo nenhum por conta dessa batucada que irrita pra caramba, que eu sei que irrita, fecha o vídeo e faz de conta que esse vídeo não resistiu. Se você estiver disposto a tolerar esse barulho, né, apesar dele, para escutar o que eu tenho a dizer, eu vou me sentir lisonjeado aqui e tomara que o que eu vou dizer para vocês seja útil. Isso aqui ele diz muito a respeito de inteligência emocional. A gente vai falar sobre muito de inteligência emocional aqui. Só que como é que a gente fala sobre sentimentos e medos e frustrações e inseguranças sem parecer um religioso e sem parecer um coach? Tá foda, né? Tá difícil. A gente não tem com quem conversar. Às vezes você trabalha numa empresa enorme e você tem um monte de gente nessa empresa e você simplesmente, olha só o que eu ganhei, e você simplesmente não tem com quem conversar. Uau. Enfim, às vezes você não tem com quem conversar sobre aquilo que você sente e você não tem com quem conversar sobre as inseguranças que você tem e parece que você procura algum amigo seu para desabafar, para falar o que está acontecendo e a pessoa ela fala aquilo que você quer escutar e aí não adianta em nada porque não tira a sua insegurança em relação a essas outras pessoas que te preocupam. Tá entendendo alguma coisa? Não? Não? Enfim, eu vou tentar suprir uma carência que eu percebo em muitos de vocês, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente revela nossos medos e nossas preocupações, e isso aqui é uma preocupação muito recorrente, e é uma coisa muito comum. Então, como eu sei que quando a gente fala em japonês as coisas elas parecem muito mais sábias, como eu sei que quando a gente fala em japonês as coisas elas parecem muito mais sábias, eu vou recorrer aqui a carta da falsa intelectualidade e eu vou usar dois termos aqui com vocês. O primeiro é Honki e o segundo é Iwake. O Honki ele seria mais ou menos assim, aquilo que realmente está rolando dentro do seu coração. Né? Aquilo que você... Nossa, boquete? Que porra é essa, gente? Eu digitei Iwake aqui e aqui me saiu boquete. Em japonês isso, é claro, que significa outra coisa. É... Muito engraçado isso. Enfim, e enquanto o Honk é aquilo que você realmente tem dentro do seu coração, o Iwake é aquela... primeiro, aquela desculpa que você dá para você mesmo porque você não consegue lidar com a sua própria frustração. E segundo, é aquela desculpa que você dá para o outro para não dizer aquilo que você realmente quer dizer. Aquilo que você realmente quer dizer. Então, vamos trabalhar com. Então, eu quero traçar um paralelo na sua cabeça para você enxergar esse Honki, esse o aqui, esse verdadeiro sentimento e aquilo que você acaba dizendo como dois idiomas completamente diferentes. Como dois idiomas completamente diferentes. Então, a gente vai fazer um trabalho de tradução e aí aqui eu tenho a minha colinha. Eu tenho a minha. Colinha, relevância ao final do vídeo. Então, assim, vamos supor que eu tenho que fazer uma tradução de um japonês para um brasileiro. E aí o japonês pisa na bola, e aí eu tenho que traduzir a conversa do que ele vai dizer para um brasileiro, e ele fala, Taihen, moshi aqui gozaimasen deshita. Não é assim, tá? Não precisa chegar lá perto. Taihen moshi aqui nai. E aí eu olho para essa frase desse tamanho, desse jeito gigantesco que ela tem, e eu não posso traduzir literalmente. Eu não posso dizer, eu não tenho palavra que eu possa usar aqui para me defender dessa coisa deplorável que eu acabei de fazer. Imagina se eu chego para um brasileiro e falo, o japonês acabou de dizer isso. O cara não vai nem entender o que tudo isso quis dizer. Então, quando eu escuto desse lado aqui, né? Eu tenho que falar, foi mal, mano. Foi o que ele disse, foi mal. E aí o brasileiro, ele não tá de boas, né?
Ele não aceita esse pedido de desculpa. E o que ele fala? Fala pra esse japonês que ele é um arrombado, esse filho da puta, esse lazarento, esse desgraçado, esse dador de bunda. Eu não sei porque todas as ofensas elas caem pra sexualidade, isso é uma coisa ridícula, mas vamos lá. Esse já que faz mercenário na hora do tributo. E o cara ele vai ficar falando isso durante o tempo que eu deixar. Ele vai ficar uns 25 minutos xingando o cara. E aí eu tenho que traduzir tudo isso pro cara que tá aqui. E aí eu vou falar... Já parei o temas. Tá bravo, menina. Porque é tudo que eu tenho pra dizer. Porque essa extrema formalidade na hora de pedir desculpa não faz nenhum sentido no Brasil. E na hora que eu vou traduzir o sentimento de arrependimento do japonês, eu tenho que transformá-lo numa palavra que simbolize arrependimento para a pessoa que está escutando. Ou seja, eu não posso me ater à palavra que foi usada. Agora, esse cara aqui, o japonês cagou o trabalho dele. E ele vai ter muito mais trabalho para consertar o trabalho dele. Esse cara aqui, ele tá puto, porque ele vai ter que trabalhar o dobro por causa de uma nubice. Por causa do mercenário na hora do evento que o cara fez aqui. Referências a Hotz, desculpa. Mas aí como é que ele demonstra esse ódio, essa raiva, essa tensão toda? Ele vai falar, esse arrombado, esse filho de uma puta, esse lazarento desgraçado. E aí isso vai... E o que isso tem a ver com a profissão da mãe do cara? O que isso tem a ver com a natureza e a sexualidade da pessoa? Não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Isso indica homofobia? Isso indica misoginia? Talvez. Talvez sim. Indica que a nossa cultura é desviada para uma raiz homofóbica e misógina e o que você quer que seja. O que não significa que esse cara que odeia prostitutas, não significa que ele acha prostitutas indignas, não significa que ele acha que tem algum problema ser gay, só que foi a maneira que ele aprendeu a xingar. Então ele está dizendo, a gente até poderia mudar isso, poderia, mas não é o caso aqui. Esse cara aqui, ele está dizendo o quanto ele está puto. E se eu chegar pro japonês nessa hora e falar ali, tá falando assim que a sua mãe é puta, o cara vai entender o que isso tem a ver, porque filho da puta não é um insulto no Japão. No Japão. Então, no máximo que eu vou falar é que esse filho da puta, esse arrombado, significa baca. É o máximo. E baca seria tonto da roça. Porque são as palavras que as pessoas estão acostumadas a usar para expressar os sentimentos e que eu não posso traduzir literalmente, porque a mesma palavra que eu entrego lá, ela pode significar uma outra coisa. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que existe uma grande diferença entre a palavra usada no idioma que ele é utilizado e o real sentimento que a pessoa tem dentro dela. Então, quando um gringo e um japonês estão lá trabalhando junto, e aí o americano ele termina e fala assim, good job. O que ele está falando? Ele está falando bom trabalho. Se eu chegar e traduzir ao pé da letra e falar Ishi gotoda, né? O japonês ele vai parar, ele vai pensar, vai olhar para o trabalho dele e vai falar, será que ele está sendo irônico? Será que meu trabalho está bom, realmente bom? Ou será que meu trabalho... Ah, mas eu estou fazendo o meu trabalho... O cara vai parar para pensar. Ele não vai entender isso. Ele não vai entender o que esse good job, esse bom trabalho significa. Então, na hora que eu vou traduzir o que o cara está dizendo... Eu tenho que falar Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita. O que significa Otsukaresama deshita? Eu estou falando assim, senhor cansado. Eu reconheço que você está cansado depois de ter trabalhado muito e de ter trabalhado direito. Senhor cansado. Imagina se esse japonês ele chega para mim e fala Otsukaresama deshita. E aí eu vou traduzir para o inglês e eu falo assim, Mr. Tired. Imagina, você fala isso pro cara, pro gringo, e fala assim, senhor cansado. O cara vai falar, vai tomar no seu cu, seu arrombado. E aí eu vou falar, you know? Não, aqui é japonês, né? Se eu começar a falar do shiri do cara aqui, o cara vai viajar, porque ele não vai entender o que o cu dele tem a ver com o nervosismo do cara. Então, o bom de você lidar com outras culturas é você ver que as palavras elas são meios, elas são códigos de expressar o que está aqui dentro. E, na verdade, é o que está aqui dentro que vale. Então, você só começa a ser um bom intérprete. Tradutor é diferente, mas você só começa a ser um bom intérprete quando você começa a entender o que as pessoas querem dizer e não as palavras que elas estão pronunciando. Então, você deve se ater pouco
você deve se ater pouco a aquilo que a pessoa diz e você deve tentar ao máximo, com todas as forças, entender o que a pessoa sente e o que é que ela está querendo dizer. Então, assim, se eu sou chamado numa escola japonesa e aí eu escuto assim, eu não pago esse imposto absurdo e eu não pago essa escola aqui para o meu filho ficar esfregando essa porra desse chão. Eu não pago meu filho para isso e nós temos que falar sobre higiene, sobre a maneira como nós brasileiros enxergamos a higiene. Imagina se eu vou traduzir para japonesa, para a diretora, aquela veinha, parece uma uva passa que esqueceu de morrer de tão velha que já tá. Imagina se eu chego para ela e falo assim, que o dinheiro que ele dá é para a criança não limpar a escola. A mulher não vai entender porra nenhuma. Então eu tenho que pegar tudo isso daqui e dizer, sabe o que é, minha senhora? No Brasil, da forma como a gente foi colonizado, da forma como os escravos eram tratados e da forma como a limpeza e a faxina e a higiene era tratada como serviço de gente que não tinha qualificação e que não tinha posição social. No Brasil ainda tem muito enraizada na nossa cultura e a gente não percebe uma versão muito grande a tarefas ligadas à limpeza. Então, quando você manda essa criança limpar o chão, o pai ele acha que essa criança está sendo humilhada e que só ela está limpando sozinha isso daqui porque ela é brasileira. E a gente tem que conversar com ele e mostrar que não, que na verdade todas as crianças aqui elas limpam escolas juntas e que se a criança dele, se o filho dele não ajudar a limpar a escola, ela vai se sentir discriminada por estar fora da brincadeira de limpar a escola. E a gente tem que explicar isso para a criança. Aí eu já começo a apanhar do cara. Seu filho da puta, você veio aqui para traduzir o que eu tô dizendo ou para conversar com essa mulher? Porque eu tava falando em japonês. Aí a mulher começa a repetir exatamente o que eu falei para ela. Ela falou, então, sabe o que acontece aqui? E aí eu vou lá e traduzo para a pessoa e falo, então, aqui, se o seu filho não limpar a escola, ele vai ser a criança diferente. Isso é discriminação, então você tem que deixar ela limpar. Você tá vendo que, assim, existe um abismo, eu acho que eu arruinei o meu vídeo de higiene, né? Eu acho que eu dei um spoiler desgraçado e arruinei o próximo vídeo. Mas enfim, vamos seguir o barco. O que eu tô querendo dizer é que quando você tem algo que você sente, você vai usar isso em determinadas palavras. E como a gente está num mundo meio bagunçado, em que as palavras elas significam diferentes coisas para diferentes pessoas em diferentes grupos, e a internet está conectando um monte de gente que mora longe pra cacete e que tá acostumada a escutar umas palavras que significam coisas diferentes, a gente vive tretando por se entender mal. Por se entender mal. Então, em determinadas regiões do país, moleque é um jeito carinhoso de falar do menino. Moleque é chamar de piá. Moleque é chamar de guri. E tem lugares em que moleque é o pior insulto que você pode usar contra uma pessoa. Então, às vezes as pessoas elas se ferem e elas passam a odiar umas às outras por causa de uma falha no código, meramente no idioma, naquilo que é dito. Agora vamos pegar tudo o que a gente viu até agora e que a gente viu de honk, de real intenção e de desculpa. E às vezes, a gente está numa cultura afetada, né? A gente acha que não, porque a gente não percebe, mas a gente está numa cultura afetada, em que quando você chega pro cara e fala assim, você tá fazendo errado, a pessoa ela reage, ela quer te bater e fala, você tá me chamando de burro? Quando na verdade, quando você fala isso para um britânico, você fala, você tá fazendo isso errado, aí o cara fala assim, oh, thank you for bringing it to my attention. Oi? Você acredita que as pessoas falam isso lá? Quando você dá uma comida de rabo no cara e fala assim, você tá fazendo isso errado, isso vai dar merda. Ele fala, cara, muito obrigado por trazer isto à minha atenção. O que ele quis dizer com isso? Se você não trouxesse isso à minha atenção, eu ia continuar fazendo errado. Ainda bem que você me falou, porque agora eu vou fazer certo. Obrigado. Então, existem culturas diferentes, eu não estou falando que uma é superior à outra, não, porque todas têm defeitos e todas têm pontos positivos, mas existem lugares em que a gente não precisa ter esse cuidado, a gente não precisa pisar em ovos, a gente não precisa pisar em ovos para falar com as pessoas. Agora aqui, por exemplo, se você chega no Japão, e eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que na Alemanha o negócio também é assim, e você fala assim, e aí, o que você achou do meu trabalho? Cara, tranquilamente, pessoas em determinadas culturas virariam pra você e falariam, tá uma bosta, você precisa melhorar essa merda aí. E a pessoa que escuta isso, ela fala, obrigado.
E aí ela vai, olha e vê o que é uma coisa boa e tenta melhorar o trabalho. Em momento nenhum ela sente que ela está sendo chamada de incapaz, de burra, de imbecil. É o trabalho dela que está ruim. O trabalho dela que está ruim. Então os caras falam, isso daqui não, faz de novo. Agora aqui, se você chega para a pessoa e fala, isso daqui não, faz de novo, a pessoa ela volta chorando para casa. Ela vai pro terapeuta. Ela vai beber e ela fica a noite inteira falando mal do chefe que falou isso pra ela. O que o chefe falou pra ela? Não, isso daqui tá ruim. Entra em depressão, quer cortar os pulsos. Bom, exagerei e brinquei com termos aí que são muito mais pesados do que parecem. E aí a gente entra na falciane, porque assim, a gente vive num mundo em que você tem que ficar tomando tanto cuidado, mas tanto cuidado para lidar com as pessoas, é que você não fala aquilo que você tem vontade de falar, você fala aquilo que você precisa dizer para não machucar a pessoa. E quanto menos percepção do ronque do outro ela tiver, mais ela vai usar essas palavras bonitas para pegar bem, para ficar bem, para se sair bem, para não, né? Ó, tá reconhecendo alguém aí nesse discurso? Então, o que eu mais vejo é a gente chorando as pitangas por causa da mina que não presta. Então, eu vou falar daquela mina que não presta. Ah, falciane, desgraçada. Por quê? Ou do cara que não presta, né? Do cara que não presta. A menina saiu com o cara, tá toda feliz e tava toda empolgada, o cara não liga, e depois ela liga e conversa com o cara, aí o cara fala pra ela, sabe o que é? Eu tô num momento muito confuso da minha vida. Aí ela vem chorar as pitangas dizendo assim, que porra de momento confuso, não queria esse desgraçado até uma semana atrás. E aí, como se não bastasse, ele falava, olha, eu não estou procurando nada sério neste momento na minha vida. E é engraçado que depois de 2 semanas ele aparece namorando com outro, muda até o status no Facebook. É aí que ela termina de querer morrer. A menina também. Essa mesma menina, essa que chorou e falou que a mim não presta, que é muito vagabundo, a mãe toda desgraçado. Tinha um nerd barrigudo, jogador de MOBA, que ficava assediando ela, falando, sai comigo. E ela achava o cara legal. Ela achava o cara bacana, mas ela não sabia dizer pra ele que não, ela queria o outro lá que mentiu pra ela e que tá namorando com uma outra, sendo que ele não queria nada sério, aquele desgraçado, nojento, filho da puta. E aí o cara não larga do pé dela, sai comigo, vamos sair, eu posso ser um cara muito bom na sua vida, mas ela não tem atração. Eu posso te dar coisas que o cara não tem pra te oferecer, mas ela tem ranço do cara, porque ela não consegue chegar perto dele. Não quer, não gosta. Aí sabe o que ela fala pro cara? Sabe o que é? Eu tô namorando. Sabe o que é? Eu tô namorando. O cara fica desolado, vai embora. E aí depois ele descobre, porque ele stalkeia a desgraçada, pra saber como que ela tá nas redes sociais, ele descobre que ela mentiu, porque ela tá solteira, ela tá até num aplicativo tentando encontrar um namorado. E aí o que nós temos? Falciane, essa filha da puta. Essa desgraçada mentirosa, tá vendo? E aí começa aquele discurso, tá vendo? Eu sabia que eu nunca podia ter confiado nela. É como se existisse uma binaridade, gente que presta e gente que não presta. Então aqui tá as pessoas que prestam, aqui tá as pessoas que não prestam. E eu sabia que eu nunca podia confiar nessa maldita, porque ela mente, e porque ela mente, ela não presta, e ela nunca seria uma pessoa boa na minha vida, e isso daqui eu fico escutando e fico... Ok. Porque essa mesma menina que é a Falciane, que não presta, que não serve pra porra nenhuma, se ela tivesse uma chance com esse outro cara aqui, ela seria a melhor namorada, a melhor noiva, a melhor esposa pro resto da vida dela. Por quê? Porque existia um sentimento que a conectava. E o que também existia nela? Uma incapacidade de machucar, uma incapacidade de dizer não, eu não gosto de você porque você é feio, eu não gosto de você porque você é chato, eu não gosto de você porque você joga MOBA, eu não gosto de você porque você gosta de uns seriados que eu não gosto, e você gosta de uma comida que eu não gosto, eu odeio a música que você escuta, eu não me vejo namorando com você, dá licença. Existe uma incapacidade dessa pessoa de dizer aquilo que ela realmente sente, e eu não acho nem que ela deva dizer dessa forma, né? Não seria nem legal que ela dissesse com tanta sinceridade assim. Mas assim, você tá vendo que o despreparo das pessoas de escutarem a verdade faz com que elas tenham que escutar uma versão amortizada da verdade, e essa versão amortizada da verdade, ela passa por onde? Ela passa pela desculpa. Isso daqui é interpretação livre de Fausto. Isso daqui é a letra de dizer, isso daqui é de separar. É uma palavra que separa, é uma palavra de disengage, assim, sabe? É uma palavra quando você quer se livrar, é uma palavra quando você quer cobrir uma coisa com outra. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você se apegar à palavra da pessoa, você vai sair odiando um monte de gente. Um monte de gente que no fundo quis te proteger.
Um monte de gente que no fundo quis te proteger. Um monte de gente que no fundo não queria te machucar. Mas por não conseguir dizer a verdade, a pessoa foi lá e disse o que vinha na cabeça, que era o que poderia amenizar aquela situação. Isso é uma consequência do quê? De uma cultura afetada que a gente tem, que poderia ser diferente, mas que não vai ser. Então, quando você convida uma pessoa para jantar com você e ela fala assim, eu vou ver e te aviso, o que ela tá dizendo? Não! O que é, cara, o que é eu vou ver e te aviso? O que é tá, qualquer coisa eu apareço lá? Que porra é essa, velho? Você acredita nessa merda quando alguém te fala assim, eu vou ver e te aviso, tá? Se der eu apareço lá. Que merda é essa? Aí o que você vai fazer? A pessoa não aparece, ela não te avisa. E aí você fala, tá vendo? Eu não posso contar com as pessoas, falciane, desgraçada, lazarenta, pé da puta. Por quê? Porque me engana, porque mente, porque fala que vai e não vai. Isso daí é você prestando atenção demais na palavra que a pessoa está usando e de menos naquilo que ela de verdade está sentindo. Porque o corpo dela, o olhar dela e o tom de voz dela disse: ah, qualquer coisa eu apareço lá. E você deveria saber ler essas coisas. Talvez você não consiga, e ninguém é obrigado a ter essas habilidades, mas quanto menos você for capaz de ler a real intenção da pessoa, e quanto mais você se apegar às palavras ditas por ela, que tem por objetivo não te machucar, ou seja, ela está tentando fazer uma coisa boa com você, mais você vai se desligar de pessoas porque você vai achar que o mundo só tem gente falsa. E o mundo não tem só gente falsa. O mundo tem gente desinteressada em você, assim como pode ter gente interessada em você. E o fato das pessoas serem interessadas em você ou desinteressadas em você não tem nada a ver com a moral delas, mania que a gente tem de ficar colocando a culpa na moral da pessoa em relação ao interesse que ela tem ou não tem em você. Então, duas amigas, uma falciane, chega para outra e fala: e aí, amiga, o que você achou desse vestido laranja com roxo, apertado, sendo que eu tô gorda? O que você achou disso? A outra, ela não sabe como lidar com a amiga, porque sabe que a amiga é sensível. E aí ela fala: você tá linda, amiga. Essa roupa ficou ótima em você. E aí quando ela, com esse vestido laranja, roxo, apertado, com as banhas, tudo aparecendo, desculpa, eu não tô sendo misógino aqui. Tô tentando transmitir uma mensagem, né? Pega leve. Quando essa menina vai, sai com o cara, toma um fora e volta. A amiga sabe exatamente porque ela tomou fora. Ela sabe exatamente que se ela tentasse salvar, se ela tentasse mudar, se ela tentasse fazer diferente, não dava certo, mas estava óbvio que o cara não ia querer nada. Aí o que ela fala? Amiga, esse cara não presta. Isso vai passar, você vai conseguir. Então, quando as pessoas elas mentem para você, talvez elas não saibam lidar com a sua incapacidade de lidar com a verdade. Ou seja, quanto menos capacidade você tiver de lidar com a verdade, mais você vai sofrer com pessoas falsas. Faz sentido? Faz sentido? Tá, aí seguindo para a próxima parte que eu coloquei aqui. Tá bem, Fausto não é meu amigo. Fausto não é meu amigo, não. Porque se ele fosse meu amigo de verdade, a hora que eu precisei dele, ele me atendia. Porque eu liguei para ele e o cara nem me deu bola. Se ele fosse meu amigo, ele conversava comigo, ele não ia deixar me chorando aos prantos do jeito que eu tava, precisando dele. Nunca preciso, mas quando eu preciso, cadê? Cadê os amigos de verdade nessa hora? Então, quando você vem me falar de amigo de verdade, a hora que você me ligou, eu podia estar ocupado. Eu podia estar. Projete assim o meu comportamento em outras pessoas, né? Que você às vezes tem que ligar para elas para pedir ajuda. Na hora que você me ligou, eu podia estar com medo de perder meu emprego e ficar mexendo no meu celular com o meu chefe me olhando. Então, como o meu chefe ele estava lá na outra mesa e ele estava olhando para cá o tempo inteiro, eu fiquei com medo de pegar o meu celular e ficar respondendo mensagem, e ficar lendo e ficar interagindo. Por quê? Porque eu tô morrendo de medo de perder o emprego e se eu ficar desempregado agora, nesse momento da minha vida, tô fodido. Na hora que você me ligou pedindo ajuda, na hora que você começou a me mandar um monte de mensagem me pedindo ajuda, eu podia estar com fome ou com sono e sem condições de raciocinar e irritado pela fome e exausto pelo sono e eu podia não estar em condições de te responder. Eu poderia estar apaixonado e a menina podia estar me dando atenção. E na hora em que ela estava me dando atenção, eu podia estar completamente absorto numa situação aqui em que eu não conseguia parar de conversar com ela porque eu só conseguia pensar naquilo que ela queria escutar e eu só queria tentar interpretar as palavras dela. E aí você me ligou pedindo ajuda, mas eu não conseguia porque ela estava me dando atenção, aquela lazarenta. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade de conversar com ela o máximo que eu puder. Eu podia estar jogando uma ranqueada. Eu podia estar
Eu podia estar no bronze 4 naquela partida de rebaixamento pro bronze 5. Podia ser toda a minha honra e minha dignidade, eu de murquinho andando lá no level 20, chegando perto da torre dos caras. Eu podia estar sem condições emocionais, xingando um monte de já 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 no momento em que você me ligou e eu poderia não ter te respondido por isso. Eu poderia estar triste, com os meus próprios problemas, sem condições de falar com você por algum motivo, sem conseguir resolver sequer os meus problemas, que dirá o problema dos outros. Ou, quiçá, talvez, eu poderia estar sem saco. Então vamos fazer de conta que foi essa última? Você me ligou pedindo ajuda e eu poderia estar sem saco. Eu, falciano, desgraçado, sabia que eu não podia confiar nele porque ele nunca foi meu amigo de verdade. Eu poderia estar sem saco para falar com você. E se eu estivesse sem saco para falar com você, ainda assim não significa que a nossa amizade não é de verdade. Então dê uma olhada, né, aqui e procure aqui algum indício de que a amizade que um dia existiu jamais tivesse sido de verdade. Você pode ter um monte de amigos e ainda assim estar ocupado, estar com medo, estar com fome, estar com sono. Você pode estar jogando ranqueada, você pode estar transando, você pode estar triste, deprimido, você pode estar por N fatores sem condições de interagir com a pessoa no momento que ela precisa interagir com você. E aí, no dia seguinte, você pode escutar um famoso "na hora que eu precisei". E sabe qual que é o problema de tudo isso? Sabe qual que é o problema de você odiar pessoas que querem o seu bem, mas não conseguem dizer a verdade na sua cara? Sabe qual é o problema de odiar as pessoas que são suas amigas, mas que por algum motivo elas não podem estar do seu lado na hora que você precisa delas? Qual é o pior disso? O pior disso é que existem pessoas falsas de verdade. Existem pessoas falsas de verdade, que elas querem o seu mal, que elas querem te ver mal, porque elas querem tirar vantagem em cima de você, porque elas querem crescer em cima da sua queda. Existem pessoas que de fato não prestam. E por ficar enxergando maldade em tudo que não é maldade, quando vem uma pessoa má de verdade, você não enxerga. E você acha que ela é só mais uma. E você toma o mesmo cuidado com ela que você tomaria com uma pessoa que no fundo gosta de você. Isso é bastante triste. E aí, quando você me fala de amizades, existem amizades que duram para a vida toda? Sim. Agora, a amizade de verdade depende da moral da pessoa? Não, depende da afinidade das pessoas. Depende da afinidade das pessoas. E às vezes você deixa de ter afinidade e o sentimento de amizade ele ainda persiste. A amizade ainda persiste, mas o convívio ele não é mais o mesmo e ele deixa de existir. Quando eu era adolescente, eu era amigo do Ricardo. Eu mudei a minha convicção religiosa e era impossível que a gente continuasse usufruindo da amizade que a gente tinha, não tendo a mesma fé religiosa que nós tínhamos antes. Eu tive. Eu tive o Tanaka no Japão na primeira vez que eu fui. Quando eu voltei pro Brasil, o que eu ia ter em comum com o Tanaka? Isso significa que a gente nunca foi amigos de verdade? Não, significa que a gente estava em realidades diferentes. Quantas vezes por ano eu falo com o Shoji? Quantas vezes por ano eu falo com as pessoas com quem eu convivi no Japão? Porque o que é que eu tenho em comum com elas? Significa que nós nunca fomos amigos de verdade? Não. Eu sou amigo da Vanessa. Vanessa tá na Finlândia, cara. Finlândia. O que eu vou ter em comum? O que eu vou ter de assunto? O que eu vou ter pra conversar com uma pessoa que é da Finlândia? Sendo que tudo que ela pode falar é como que tá o Brasil? Tá a mesma bosta que você conhece já. Que mais a gente pode falar? Que mais a gente pode falar? Então, a amizade ela vai aparecer em momentos de real necessidade, em que ela se faça necessária e ela vai ser manifestada de diferentes formas. Agora, assim, aquele negócio de se fosse minha amiga de verdade estava me dando atenção, isso não existe. Isso descambou para um desabafo meio desordenado no final, mas o que eu quero que vocês percebam é você pode ter amizades que são sim por conveniência e nem por isso elas deixam de ser amizades de verdade. E você pode ter amigos com quem você nunca conversa, com quem você nunca faz nada junto e ainda assim ali tá uma amizade de verdade. Agora daí é querer ficar com uma saga de herói e com uma prova de que essa amizade é de verdade ou não, com uma prova de que a pessoa é boa ou não, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é
querer perder o seu tempo querendo entender se a pessoa é boa ou se é ruim, porque isso não existe. Nós somos bons e ruins e tá tudo misturado. E é muito mais complexo do que simplesmente tirar de um lado e colocar no outro. Não é assim. Porque se você for ficar julgando pessoas pela maneira como elas se comportam com você em determinados momentos na sua vida, a única coisa que vai acontecer é rebaixamento. Você nunca vai ter uma promoção. E se mesmo que você consiga pegar alguém e promover, você vai promover pelo motivo errado. E se você promover alguém pelo motivo errado, depois ela vai cair por algum outro motivo. Então, essa sede por pontuar as pessoas e dizer se elas são boas ou ruins é uma imensa perda de tempo. Agora, como é que você então descobre se a pessoa ela é sua amiga, ou se ela está afim de você, ou se ela realmente é alguém com quem você pode contar, se ela é realmente alguém a quem você pode se dedicar e de quem você pode se aproximar. A mesma coisa que os deuses americanos dessa série que eu comecei a assistir, que eu comecei a comentar aí. Relevância. Sabe o que é relevância? Uma coisa é a pessoa não te responder quando ela tá jogando MOBA, depois ela não te responder porque ela tá triste, e depois ela não responder porque ela tá falando com o crush dela lá. Agora, outra coisa, ela não falar com você jamais, por motivo algum. A pessoa ela pode ter pouquíssimo tempo e ainda assim esse tempo ele pode ser extremamente intenso. E você mede o quanto você pode contar com as pessoas e o quanto você pode se aproximar dela com a relevância que você tem na vida delas, com o interesse que elas têm em saber o que você está fazendo, o que você quer, o que você gosta, quais são as coisas que você precisa. Quanto mais relevante você se torna na vida do outro, mais doação você tem. E quanto mais doação você tem, mais você pode cultivar. Mais você pode cultivar. Agora, o que a pessoa que está apaixonada faz? O que a pessoa que está apaixonada faz? Ela enxerga relevância onde não tem. Aí ele olhou para mim, ele sentou com os ombros virados para mim e a revista Capricho diz que isso significa interesse. Really? Né? Não, porque a gente estava na sala de aula lá e ela falou que ela estava carente. É lógico que isso foi uma indireta para eu querer ficar. Não. Não. O que você tem que ver, o ronque da pessoa, ele expressa dessa forma, pela relevância que você tem. Então, quando você vê encontrar alguém que te dá relevância, apegue-se a ela e tente cultivá-la, cultivá-la. E você pode colocar lá toda a sua vontade, pode dar certo e pode não dar. E nada disso diz respeito ao seu valor ou ao valor da pessoa. Se você tá feliz como casal com a pessoa que você arrumou, isso diz respeito à natureza de vocês dois e à relevância que um deu ao outro. E não ao fato de um ser bom e o outro ser ruim. Senão todas as pessoas de coração bom estariam casadas e todas as pessoas ruins estariam solteiras. Ou então as pessoas de coração ruim estariam só casadas com as pessoas também de coração ruim. Isso não tem porra de nada a ver. Tem absolutamente nada a ver. Entende? Meu Deus, cara, já são meia hora de vídeo. Vocês gostam desse tipo de conversa? Eu tô tendo porque eu acho que esse mundo precisa. Se eu achasse que eu não. Se eu achasse que esse tipo de conversa não ajuda ninguém, eu não faria, de verdade. Eu não faria esse tipo de vídeo. Só a troco de o quê? 100 visualizações. Eu não faria isso se eu realmente não achasse que isso é necessário e que a gente de fato precisa conversar sobre essas coisas. Do fundo do coração, eu espero que seja útil. A gente se vê na próxima.